Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 2 de janeiro de 2025. Vamos ao destaque do dia: redução de mortes e acidentes nas rodovias federais. Polícia Rodoviária Federal conclui a Operação Ano Novo. Ações educativas contra a alta velocidade e contra o embriaguez ao volante foram um foco este ano. Mas a PRF também atuou na apreensão de drogas e combate ao crime nas estradas. E ainda, um balanço das ações do Ministério das Cidades em 2024. O ministro Jader Filho conversou com a Voz do Brasil e falou sobre o aumento de 25% nas contratações para a construção de moradias pelo Minha Casa Minha Vida. E também sobre os programas que focam na urbanização de favelas e na melhoria da mobilidade nas cidades brasileiras. Você vai ouvir também defesa. Alistamento feminino começa a valer esse ano. E a Marinha investe em pesquisa para o uso de energia limpa em suas operações. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou no canal Gov na sua TV aberta. A Polícia Rodoviária Federal encerrou na noite de ontem a Operação Ano Novo, que teve foco no combate à embriaguez ao volante. Em 6 dias de operação, a PRF registrou 1.023 ocorrências de trânsito, com 70 mortes e 1.231 feridos em rodovias federais, uma queda em relação ao ano anterior. Mas o número de motoristas autuados por embriaguez subiu de 1.269 na passagem de 2023 para 2024 para 1.577 esse ano. Apesar disso, o coordenador-geral de segurança viária da PRF, Jefferson Almeida, considera que os motoristas estão mais conscientes e o crescimento das autuações está relacionado ao aumento da fiscalização. O aumento na fiscalização de alcoolemia ele foi bastante significativo. Nós aumentamos em quase 100% o número de testes realizados. Então, lógico que isso vai aumentar a chance de identificar aqueles motoristas que insistem em dirigir alcoolizado. Mas a proporção do aumento desses flagrantes não foi na mesma ordem. Isso quer dizer que se deve, claro, à fiscalização, mas de certa maneira a gente entende que aos poucos os motoristas estão pegando a consciência de não dirigir alcoolizado. O combate ao crime também esteve entre as ações das equipes da PRF. Nos 6 dias de operação, foram apreendidos quase 5.000 quilos de maconha e 116 quilos de cocaína. Os policiais também recuperaram 90 veículos e 527 pessoas foram detidas. A Marinha interrompeu hoje os trabalhos de mergulho e a utilização de drones subaquáticos nas buscas por desaparecidos no Rio Tocantins, na região onde houve o colapso da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira. Segundo a Marinha, a interrupção se deve à necessidade de abertura das comportas da usina hidrelétrica de Estreito, em razão das chuvas que ocorrem na região. A ponte fica na divisa entre os estados do Maranhão e do Tocantins. As buscas continuarão sendo realizadas por meio de embarcações e drones aéreos. Até o momento, 12 pessoas tiveram as mortes confirmadas e os corpos resgatados. E outras 5 seguem desaparecidas. E para atuar nesse e em outros tipos de operações, a Marinha Brasileira vem investindo em transição energética. Para isso, estão sendo feitas pesquisas para o uso de fontes de energia limpa, como solar e eólica. E a Força espera fazer uma economia de 160 milhões de reais em 5 anos. A Marinha está aderindo fontes de energias limpas para abastecer 18 organizações militares. O processo de migração é feito pela empresa gerencial de projetos navais, a Ingeprom, empresa pública vinculada à Marinha do Brasil. A transição energética consiste na busca por energias limpas, aquelas não procedentes de combustíveis de fontes fósseis, como o petróleo e o carvão. O Centro de Instrução Almirante Braz Aguiar, localizado na cidade de Belém, no Pará, é a primeira unidade da Marinha na Amazônia a utilizar a fonte de energia limpa. O coordenador da Unidade de Gestão e Eficiência Energética da Ingeprom, capitão de mar e guerra Raimundo Medeiros, enfatiza os benefícios ambientais e econômicos. Isso significa dizer que nos próximos 5 anos, a valor presente, a economia que a Marinha do Brasil vai fazer é de cerca de 160 milhões de reais.
São exemplos de energias limpas a solar e a energia eólica, que é produzida a partir do aproveitamento dos ventos. A energia limpa emite menos gases de efeito estufa e tem um impacto mínimo ao meio ambiente. Reportagem Lani Barreto. O alistamento militar voluntário para mulheres já começou. São 1.465 vagas para jovens que completam 18 anos em 2025. O prazo vai até 30 de junho. Diferente dos homens, as mulheres não são obrigadas a se apresentar para as Forças Armadas ao completar 18 anos. A participação delas é opcional. As interessadas podem se inscrever online ou em juntas de serviço militar nos 28 municípios contemplados no Plano Geral de Convocação. O plano está disponível no site do Ministério da Defesa, no endereço gov.br/defesa. As candidatas devem escolher a força em que desejam ingressar. Será levado em conta a disponibilidade de vagas, a aptidão da candidata e as exigências específicas de cada uma das forças. As selecionadas podem assumir posto de soldado ou marinheiro recruta em 2026. Entrevista. Balanço 2024. O programa Minha Casa Minha Vida superou em 25% a meta de contratação de unidades habitacionais em 2024. E os novos condomínios serão construídos também com novos parâmetros de qualidade, como a inclusão de bibliotecas e varandas, além de limite máximo de 750 unidades habitacionais em cada um deles. Sobre essas e outras ações do Ministério das Cidades, eu conversei com o ministro Jader Filho para um balanço. Acompanhe a entrevista gravada. Ministro Jader Filho, das Cidades, é um prazer ter o senhor de novo com a gente aqui na Voz do Brasil. O senhor que toca um dos programas mais importantes do governo, uma das marcas desse governo e um dos principais programas do seu ministério, que é o Minha Casa Minha Vida. Então, eu queria começar falando dele, porque o senhor tem dito que a gente deve superar as metas inicialmente previstas para esse programa. E eu queria, então, que o senhor falasse como foram as entregas ao longo de 2024, quais são as metas e onde a gente pode chegar. Primeiro eu quero saudar todos os ouvintes, os telespectadores, a você, Mariana, todos que fazem a Voz do Brasil, saudando esse programa que é tão importante para o Brasil, levando informação dos 4 cantos deste nosso continental país. Realmente esse ano, Mariana, foram números importantíssimos, nós avançamos muito no programa Minha Casa Minha Vida. Nós já entregamos mais de 41 mil novas unidades habitacionais, realizando o sonho da casa própria. Obras essas que boa parte estavam paralisadas quando nós chegamos no Ministério das Cidades. Outras estavam com ritmo bem lento e com isso a gente conseguiu retomar essas obras e entregá-las ao Brasil. Fora disso, nós temos a retomada de obras que estavam paralisadas de mais de 44 mil novas unidades habitacionais, que devem ser, boa parte delas, entregues já em 2025. Também fizemos o início das novas contratações. Em contratos, Mariana, nós superamos muito a meta que nós tínhamos estabelecido para esse ano, que era nós chegarmos a 1 milhão, nós já chegamos vamos chegar no final do ano a 1.250.000 novas unidades. Nós superamos em 25%, em mais de 25% a meta estabelecida para o ano de 2024. Com isso, a gente avança nesse programa, que além da gente realizar o sonho da casa própria, a gente também gera emprego, gera renda e desenvolve o nosso país. Ministro, e o programa também ele passou por um aperfeiçoamento, né, ao longo dos últimos do último ano e desse ano, um aperfeiçoamento no sentido de exigir que as moradias tenham mais urbanização, mais conforto. Queria que o senhor falasse então um pouco disso. O que as moradias do Minha Casa Minha Vida estão entregando? As novas, né, que começaram as construções agora, e algumas já que nós estamos pedindo, em parceria com as prefeituras e com o governo dos estados, para que a gente possa já vir com elas com bibliotecas, né? Mas todos os novos, esses que iniciaram as construções agora, no final de 2024, todos eles obrigatoriamente têm que ter biblioteca, tem que ter varanda. A gente tem que fortalecer toda essa parte social desses empreendimentos. Nós reduzimos os empreendimentos, o limite agora em cada um dos condomínios é de 250 unidades habitacionais e a gente no limite máximo de 750 mil
750 unidades habitacionais em cada um desses condomínios. Com isso, por que a gente fez isso, Mariana? Porque, historicamente, esses grandes condomínios, que eram gigantescos e que muitos deles aconteceram no passado do Minha Casa Minha Vida, não existe o sentido de pertencimento da comunidade. E a gente percebe que eles não são tão bem cuidados quanto aqueles menores, porque as pessoas se convivem, têm um sentido de condomínio e, com isso, a gente consegue avançar nesse programa tão importante para o presidente Lula, esse programa que é do coração dele. Nós fizemos diversas alterações para melhorar a vida das pessoas que vão morar nos novos Minha Casa Minha Vida. Ministro, o Minha Casa Minha Vida também, ele passou por uma adaptação com o Bota para Andar, né? Que é a retomada de obras paradas, e vocês vêm também percorrendo vários estados justamente para dar continuidade a essas obras. Como é que está isso? Como é que foi isso ao longo do ano? Quantas dessas obras a gente já conseguiu retomar? Parte delas, nós tivemos duas frentes, né, Mariana? Uma foi a retomada e a outra que foi a entrega para as pessoas através das prefeituras. Nós chegamos num número extraordinário, nós resolvemos a solução de cerca de 45 mil unidades dessas que estavam paralisadas, outras que estavam invadidas. Então, nós fizemos o processo estavam ocupadas. Então, nós avançamos nesse tema junto com as prefeituras, com os governos de estado. Nós já fomos a diversos estados, nós fomos ao Rio Grande do Sul, ao Pará, ao Rio de Janeiro, enfim, e vamos continuar avançando firmemente para resolver todos esses problemas espalhados pelo Brasil. Então, nós vamos continuar com esse programa, que é um programa bastante exitoso e que a gente quer fortalecer cada vez mais. Inclusive levando ele, Mariana, não só para o Minha Casa Minha Vida, mas trazendo também essa experiência para dentro do PAC nas obras do Ministério das Cidades. Ministro, não tem como a gente fazer uma retrospectiva desse ano sem falar de um dos eventos mais importantes e trágicos que aconteceram, que foram as enchentes no Rio Grande do Sul. E o Ministério das Cidades teve uma atuação muito importante lá e continua tendo, agora, após o pior momento já ter passado, mas muita gente perdeu suas casas, né? Então, eu queria que o senhor falasse também um pouco dessas ações, o que foi feito no Rio Grande do Sul e como Minha Casa Minha Vida também atuou por lá. Nós autorizamos, Mariana, a construção de 11.500 unidades habitacionais para diversos municípios, como Porto Alegre, para Canoas, e tantos outros espalhados, Eldorado do Sul, outros municípios que estão espalhados pelo Rio Grande do Sul, para que nós possamos dar casa a essas famílias. Também para o Rio Grande do Sul, especialmente, nós criamos duas novas modalidades exatamente só para atender o Rio Grande do Sul, né? E obviamente que isso vai servir para outros problemas que possam, e a gente torce que não aconteça, mas se vierem a acontecer, já estamos preparados para isso, que foi o Minha Casa Minha Vida Calamidades Rural, que não existia, só existia Minha Casa Minha Vida Calamidades Urbano, e também criamos a possibilidade de comprar imóveis prontos pelo Minha Casa Minha Vida, que também não existia, e essa possibilidade. Nós elevamos o valor, especialmente para o Rio Grande do Sul, esse valor foi elevado para R$200 mil, o teto deles, para que exatamente as famílias, para que as imobiliárias, para que as empresas que têm projetos no Rio Grande do Sul possam vender esses empreendimentos prontos e a gente possa dar o conforto de um lar para as famílias que perderam as suas casas nesse desastre horrível que aconteceu no Rio Grande do Sul. Além disso, nós estamos agora depositando no fundo, nos próximos dias, nós vamos depositar no fundo R$6,5 bilhões para as obras de drenagem, para as obras para a recuperação dos diques da região metropolitana, que com isso a gente possa dar segurança para que novos eventos como esse não venham se repetir no Rio Grande do Sul. Agora, além do Minha Casa Minha Vida, vocês têm também, ministro, o Periferia Viva, né, que é um programa do seu ministério, que atua diretamente com as periferias urbanas, justamente fazendo essa parte de urbanização e fazendo investimentos por lá. O que o Periferia Viva faz? O Periferia Viva, Mariana, é um dos programas mais bonitos do governo federal,
porque a gente leva diversas obras importantes para que aconteça naquela comunidade. Você tem obras de drenagem que você estabelece, obras do Minha Casa Minha Vida, obras de pavimentação, você leva água, você leva esgoto. E nós fizemos uma inovação na urbanização de favelas, que além da gente fazer todas as obras do Ministério das Cidades, a partir do programa Periferia Viva, que foi assinado pelo presidente Lula, a gente integra a ação do governo federal. São 17 ministérios envolvidos nessa ação para que a gente trabalhe conjuntamente, né? Para que, de repente, o Ministério da Cidade não faça uma obra de pavimentação e a escola que deveria estar naquele local, a partir daquele projeto de urbanização que está acontecendo naquela comunidade, vá numa contramão daquela necessidade daquele projeto. A mesma coisa serve para o posto de saúde, para o equipamento esportivo, para o equipamento de cultura. Então, com isso, o governo federal, nas nossas periferias, nas nossas comunidades, a gente vai agir de maneira conjunta, sob a coordenação da Casa Civil e sob a supervisão da Secretaria de Periferias aqui do Ministério da Cidade, lá com o secretário Guilherme Simões. Agora, ministro, para encerrar, eu queria falar de um outro ponto aí que é muito importante nessa parte da dignidade, porque quando a gente fala das pessoas viverem nas cidades, a gente já falou aí sobre moradia, sobre urbanização dos seus bairros, mas a questão da mobilidade é muito importante também para o trabalhador, né? E o seu ministério vem atuando, investindo no financiamento de 5.000 veículos de ônibus elétricos, junto com os estados e os municípios, né? Como é que está funcionando esse programa? Esse programa, acho que foi uma vitória importante que nós tivemos. Para você lembrar, Mariana, quando a seleção do PAC, da renovação de frota, iniciou, essa seleção era da ordem de 3 bilhões de reais, o que é um número já bastante significativo. E nós, conversando com o presidente Lula, conversando com o ministro Rui Costa, nós conseguimos elevar essa seleção para 10 bilhões de reais. E conseguimos colocar todas as propostas, todas elas, seja sob o aspecto de trilhos, sob o aspecto dos ônibus elétricos, dos ônibus a Euro 6, que é o diesel, né, que é um diesel 18 vezes menos poluente. Com isso, a gente também ajuda muito na pauta da descarbonização do transporte público no Brasil. Nós estamos trazendo ônibus com Wi-Fi, com ar-condicionado, para dar mais qualidade de vida. Também trabalhando diversas obras espalhadas pelo Brasil, de BRTs, de VLTs, para que a gente possa, como eu disse a você, dar mais qualidade de vida para a população das nossas cidades, para que elas não percam mais tanto tempo no trânsito, né? Que tem um transporte cada vez, vamos dizer assim, melhor. Fora disso, nós também estamos trabalhando a questão do reforço da indústria de metalurgia no Brasil. Esse reforço já está sendo sentido, inclusive, nas exportações de ônibus para outros países, isso reforçando a questão tecnológica, incentivando para que o Brasil, além de incentivar para que tenha um transporte público melhor, que a gente também possa desenvolver a indústria da metalurgia, que é tão importante para a geração de emprego e renda e melhorar as nossas divisas comerciais. Muito bem, ministro Jader Filho, das cidades. Ministro, foi um prazer ter o senhor conosco ao longo desse ano aqui na Voz do Brasil e dessa vez, muito obrigada pela sua participação. Mariana, primeiro eu quero agradecer a você, agradecer a todos os telespectadores, aos ouvintes da Voz do Brasil, esse veículo tão importante, né? Faz parte do cotidiano brasileiro há muitos e muitos anos, e eu quero poder ano que vem estar mais vezes aí com vocês, levando boas notícias para o povo brasileiro. Essa é a determinação que o presidente Lula tem nos dado e a gente vai continuar junto com a nossa equipe trabalhando duro para que esses projetos possam melhorar a qualidade de vida nas nossas cidades. As pendências financeiras que o governo brasileiro tinha com órgãos internacionais como a ONU e a Secretaria do Mercosul foram quitadas. O pagamento das dívidas executado pelo Ministério do Planejamento chegou a quase 2 bilhões de reais. Com o cumprimento das obrigações, o Brasil fortalece a participação nos debates mundiais em temas importantes, como combate à fome, mudanças climáticas e governança global. O
governo brasileiro tem priorizado a participação nas mais importantes discussões globais e, para cumprir parte desse objetivo, quitou todas as dívidas internacionais, num valor de R$1,9 bilhão. Com a quitação das obrigações financeiras, o Brasil garante a participação ativa nos principais fóruns globais e regionais, como explica a secretária de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento do Ministério do Planejamento e Orçamento, Renata Amaral. O Brasil reforça a sua presença em mecanismos de paz, de segurança, de integração econômica e de desenvolvimento sustentável. Na área de meio ambiente, foram saudadas as contribuições à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que realiza as COPs. O pagamento dessa dívida e a realização da COP30 em Belém do Pará, em novembro deste ano, reforça a prioridade da agenda ambiental do Brasil. O combate às desigualdades sociais também é uma pauta do governo, que em novembro lançou a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, na reunião do G20 no Rio de Janeiro. A iniciativa propõe a participação de todos os países para erradicar a insegurança alimentar em todo o mundo. O Brasil atua junto à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, no desenvolvimento de políticas públicas de segurança alimentar e agricultura. O organismo foi um dos que recebeu pagamento do governo brasileiro e a maior parte foi para a Organização das Nações Unidas, segundo Roberto Goulart Menezes, professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Cumprir com as obrigações financeiras junto à ONU permite emplacar temas importantes como a reforma da organização. E essa reforma significa que a ONU precisa se atualizar, seja na forma de gestão desses recursos, seja na própria infraestrutura das Nações Unidas, assim como também nos seus principais espaços de poder decisório. O Brasil, quando coloca em dia as contribuições, mostra também que ele é atuante em cada um desses organismos. O governo brasileiro também quitou suas contribuições de 2024 a organismos de cooperação regional, como a Secretaria do Mercosul e a Organização dos Estados Americanos, e fez aportes em bancos e fundos de investimentos, como o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata. Reportagem Luciana Colares de Holanda. A Secretaria Nacional do Consumidor aplicou R$70 milhões em multas no ano passado. São problemas gerados ao consumidor, como recusas de procedimentos médicos pelos planos de saúde, interrupções constantes no fornecimento de energia elétrica, veiculação de publicidade indevida nas redes sociais. A Secretaria Nacional do Consumidor aplicou mais de R$70 milhões em multas em 2024. A maior parte deste valor, R$45 milhões, foi por conta de violações ao Código de Defesa do Consumidor. Outros R$25 milhões correspondem a sanções impostas pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. A relação entre consumidores e operadoras de planos de saúde esteve no centro das ações da Senacom. Foram enviadas mais de 100 notificações às operadoras com pedidos de informações sobre reajustes e recusas de procedimentos médicos. Outras 150 notificações foram direcionadas às concessionárias de energia para melhoria dos serviços prestados à população. A regulação das plataformas digitais também ganhou força em 2024, com investigações sobre temas como violação de privacidade, manipulação de dados pessoais e publicidade direcionada a crianças e adolescentes. Para proteger a saúde financeira e mental deste público, foi publicada uma medida cautelar que proibiu
proibiu a exibição de anúncios personalizados para menores de 18 anos. Aplicativos de apostas, conhecidos como bets, também foram alvo de notificações. Além das sanções, a Senacom também investiu em iniciativas educacionais. Foram oferecidos mais de 30 cursos à distância sobre temas como educação financeira e relações de consumo, além de 4 capacitações presenciais. Graciele Bittencourt para a Voz do Brasil. Notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF determina que bets ligadas à Loteria do Estado do Rio de Janeiro atuem apenas no Rio. CNJ aprova a alteração de resolução que instituiu a Política Nacional do Poder Judiciário para o Clima e Meio Ambiente. STJ anula julgamento do Tribunal do Júri por falta de quesito obrigatório. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. Eu sou William Galvão. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, atendeu a um pedido da União e determinou nesta quinta-feira que as empresas de apostas online credenciadas junto à Loteria do Estado do Rio de Janeiro atuem com as chamadas bets apenas dentro do território fluminense. O ministro deu 5 dias para que a decisão liminar seja cumprida. Ele também determinou a intimação das partes independentemente do recesso do judiciário. Além disso, André Mendonça estabeleceu a retomada da obrigatoriedade do uso de mecanismos de geolocalização para atestar a restrição territorial. STF invalida a lei do Rio de Janeiro que obrigava os bancos a fazer prova de vida em domicílio de pessoas vinculadas ao regime geral de previdência social. A decisão unânime foi tomada em sessão virtual. Neto Costa. A ação judicial foi proposta pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro contra a lei estadual. Segundo a norma, as instituições financeiras deveriam atender pessoas com mais de 60 anos que comprovassem por atestado médico a impossibilidade de comparecer à agência para cadastro ou recebimento de benefícios do INSS. O plenário seguiu o voto do relator, ministro Dias Toffoli, para quem compete à União editar normas gerais sobre Seguridade Social, como a realização de prova de vida de beneficiários para evitar fraudes previdenciárias. O Conselho Nacional de Justiça aprovou a alteração de uma resolução de 2021 que instituiu a Política Nacional do Poder Judiciário para o Clima e Meio Ambiente. O objetivo da mudança é consolidar e fortalecer as políticas judiciárias voltadas ao enfrentamento da emergência climática. A alteração também tem o objetivo de criar o Fórum Nacional para o Meio Ambiente do Poder Judiciário, para promover a melhoria da jurisdição ambiental. O fórum deverá ser orientado pelo Comitê Interinstitucional de Gestão do Pacto pela Transformação Ecológica, formado por representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Julgamento do Tribunal do Júri é anulado porque juiz que presidia a sessão deixou de fazer aos jurados uma pergunta obrigatória por lei: se o réu é o autor do crime. O STJ decidiu pela anulação, mesmo sem haver o registro da irregularidade na ata de julgamento. Fátima Uchoa. O caso ocorreu no Paraná. Os réus foram acusados de homicídio e fraude processual, após os jurados responderem aos quesitos sobre a existência do crime e o local do fato. O juiz encerrou a votação considerando as respostas suficientes, mas deixou de formular o quesito sobre a autoria e decretou a absolvição dos acusados. Ao seguir entendimento do Supremo Tribunal Federal, a 5ª turma do STJ atendeu ao pedido do Ministério Público para anular o julgamento do júri. Segundo o relator Messode Azulay Neto, houve desrespeito à ordem da aquisitação prevista no Código de Processo Penal. Você sabia que as pesquisas eleitorais divulgadas em anos de eleição precisam ser registradas na Justiça Eleitoral? Mas essa exigência não vale em anos sem eleições, como em 2025. Daniela Ramalho.
Desde os primeiros registros em 1945, essas pesquisas se tornaram ferramentas estratégicas para campanhas eleitorais. Em ano eleitoral, uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral exige prazo para o registro de pesquisa na Justiça Eleitoral, com informações detalhadas, como metodologia, contratantes e até questionário utilizado. Empresas que descumprirem as regras podem ser multadas em mais de R$100 mil e até detenção. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn, de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. Uma boa noite, até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Ricardo Nacaoca e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Lei aprovada no Senado possibilitou a aprovação de salário mínimo acima da inflação em 2025. Lei de diretrizes orçamentárias para 2025 é sancionada com 35 vetos, entre eles a previsão de aumento do fundo partidário. Zequinha Marinho aposta na exportação de produtos com maior valor agregado após acordo Mercosul-União Europeia. Boa noite. O salário mínimo de 2025, fixado em decreto pelo governo no dia 30 de dezembro, será de R$ 1.518, 7,5% maior que o pago em 2024. O cálculo do valor feito pelo Executivo levou em conta uma lei aprovada no final do ano passado pelo Senado, que limita o reajuste entre 0,6% e 2,5% acima da inflação medida pelo INPC. Repórter Alexandre Campos. Durante a discussão do projeto que deu origem à nova regra de atualização do salário mínimo, o relator senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, explicou que mesmo num cenário de retração da economia, o ganho real será de 0,6%. Todos os benefícios que serão concedidos ficarão atrelados ao salário mínimo. É o benefício da assistência social, da previdência social. O líder da oposição, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, disse que se prevalecesse a forma de cálculo anterior, o aumento seria maior, o que mostra que o governo tem ciência de que armou uma armadilha para si mesmo, ao manter vinculado o valor de benefícios previdenciários e assistenciais ao do salário mínimo. O governo implementa uma ação e menos de um ano depois tem que recuar da ação. Mas não é recuar da ação no sentido de voltar ao leito originário, é de diminuir a velocidade do desastre. Então, se você estava correndo a 100 km em direção a uma parede, baixou para 50 km. A nova forma de cálculo do ganho real do salário mínimo acima da inflação será aplicada entre os anos de 2025 e 2030. O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, destacou no plenário a gravidade da emergência climática e os impactos registrados no Brasil ao longo do ano. O parlamentar lembrou que, em 2024, aproximadamente 60% do território nacional chegou a ser coberto por fumaça proveniente de queimadas. Cajuru defendeu a reestruturação e o aumento de investimentos nos órgãos ambientais nacionais, além da ampliação das áreas de conservação ambiental já existentes. Para ele, é necessário um esforço conjunto das instituições e poderes públicos para lutar contra a crise climática. Podemos concluir que os incêndios florestais são uma tragédia de múltiplas dimensões. Afetam a saúde pública, destroem a fauna e a flora, comprometem a biodiversidade, prejudicam a nossa economia e impactam diretamente a agropecuária. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou regras para os serviços e operações envolvendo os chamados tokens para ativos ambientais. Os tokens podem representar uma grande variedade de ativos, como ações ou títulos de propriedade, mas sem intermediário e totalmente digitais. O repórter Bruno Lourenço tem as informações sobre a proposta, que seguiu para a Comissão de Meio Ambiente. A negociação de ativos ambientais já ocorre no Brasil e no mundo, como no caso de créditos de carbono ou cédulas do produtor rural. O projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos tem o objetivo de estabelecer regras para a segurança e a transparência em operações com esses e outros
os ativos ambientais por meio dos tokens, que são registros digitais das transações. O senador Fernando Farias, do MDB de Alagoas, diz que a proposta não engessa os agentes econômicos e reduz intermediários. Ele avalia que o projeto deve trazer mais interessados para os tokens ambientais e reduzir as fraudes conhecidas como greenwashing, quando empresas fingem adotar medidas de proteção ao meio ambiente. Isso traz diversos benefícios para a negociação do ativo, como a redução de intermediários, a diminuição dos custos de transação e a agregação de todas as informações relevantes acerca do ativo do token e principalmente a rastreabilidade da origem do ativo. Essa rastreabilidade é importante para evitar fraudes existentes nesse ramo. O projeto seguiu para análise da Comissão de Meio Ambiente. O senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, está confiante de que o acordo de parceria comercial entre o Mercosul e a União Europeia, celebrada em dezembro após 25 anos de negociações, poderá trazer um impacto positivo nas economias de ambos os blocos já a partir deste ano. Segundo Zequinha Marinho, o Brasil é o único país capaz de aumentar sua produção de alimentos, liderar o Mercosul e exportar para a Europa produtos de qualidade com maior valor agregado. Teríamos aí durante esses 20 anos um aumento gradual no nosso PIB. No entanto, a pauta exportadora brasileira está concentrada em commodities como petróleo, café e soja. A partir do acordo em vigor, teremos a oportunidade de diversificar essa pauta e agregar valor aos produtos exportados. A Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025 foi sancionada pelo governo com 35 vetos. Entre eles, o que previa o aumento do fundo partidário e o que acabava com a possibilidade do governo de bloquear emendas parlamentares. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes. Aprovada pelo Congresso Nacional no fim de dezembro, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 foi sancionada pelo presidente Lula, que manteve a meta neutra de resultado primário para 2025. Há uma tolerância de um déficit de 0,25% do PIB estimado para este ano, o equivalente a 31 bilhões de reais, estabelecida pelo novo arcabouço fiscal. Mas o relator da LDO na Comissão de Orçamento, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, fez um alerta sobre as restrições orçamentárias. Confúcio acredita que haverá dificuldade de administrar a escassez de recursos nos próximos anos. Eu fiquei estudando esse assunto, eu fiquei assim apavorado com a realidade brasileira. A gente vai dando um jeito aqui, vai se virando, mas de 2030 para 2031, o governo, a continuar nesse ritmo, ele terá apenas 30 bilhões de recursos discricionários. Não dá para nada. Isso vai ser um grande entendimento do Congresso Nacional e dos poderes. No total, foram feitos 35 vetos à LDO, entre eles a previsão de que o fundo partidário fosse ajustado desde 2016 na mesma proporção que a arrecadação federal. Outro ponto vetado é o que impedia que o executivo bloqueasse ou contingenciasse emendas parlamentares individuais ou de bancada ao longo do ano. O governo alegou que a medida dificultaria o cumprimento da regra fiscal, além de dar um tratamento diferenciado entre as emendas e as demais despesas discricionárias, contrariando o entendimento do STF. A Comissão de Assuntos Sociais deve analisar neste ano um projeto já aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos que prevê a inclusão de atendimento nos planos de saúde para recém-nascidos com doenças ou malformações congênitas. A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, afirmou que a lei dos planos de saúde nada fala acerca de restrição contratual em virtude de eventual lesão pré-existente do recém-nascido, o que gera insegurança jurídica e pode causar prejuízos para as famílias. De acordo com ela, o texto deixa claro que as empresas não poderão mais excluir eventuais doenças ou malformações congênitas de recém-nascidos da cobertura dos planos de saúde. Vale destacar também que, com a maior segurança de que seus filhos receberão atendimento adequado caso necessitem, os pais, mães ou responsáveis poderão dedicar-se às suas atividades com maior tranquilidade, o que pode contribuir para diminuir afastamentos, desligamentos e quedas de produtividade. A Comissão de Educação
aprovou dezenas de projetos nesses 2 últimos anos, com a reforma do ensino médio e o novo Plano Nacional de Educação. Para o presidente do colegiado, o trabalho reflete o compromisso com a avaliação e implementação de políticas que impactam a formação e o desenvolvimento do país. A reportagem é de Paulo Barreira. Nos últimos 2 anos, a Comissão de Educação do Senado analisou 528 propostas e 209 projetos, como a reforma do novo ensino médio e o Plano Nacional de Educação. Nas mais de 100 audiências públicas, o colegiado debateu temas como a alfabetização, inclusão de pessoas com deficiência e saúde mental nas escolas, com representantes do governo e da sociedade. O presidente da comissão, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, destacou o equilíbrio e o diálogo nesse último biênio. Chego muito feliz ao final desses 2 anos, porque eu penso que houve um equilíbrio, um diálogo, entendimento, as pessoas participaram, discutiram, e isso foi muito importante. Esses números são reflexo do nosso compromisso como comissão com as áreas da educação e da cultura no nosso país. Em 2025, o foco será consolidar os avanços já alcançados, especialmente com a implementação do novo Plano Nacional de Educação, e debater melhorias no ensino em tempo integral e expandir a conectividade nas escolas públicas. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Propostas em análise na Câmara visam corrigir desigualdades regionais. Deputados avaliam a aprovação da reforma tributária e arcabouço fiscal. Parlamentares defendem a implantação de ações para a área de educação. Boa noite. Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, defende a aprovação de projeto que cria um Sistema Nacional de Educação. Previsto no Plano Nacional de Educação, em vigência desde 2014, ele explica que a iniciativa busca integrar esforços entre os governos federal, estaduais e municipais para garantir o acesso à educação em todo o país. Patrus Ananias enfatiza que a educação deve ser tratada como um projeto nacional, associado a políticas públicas como saúde, saneamento básico e segurança alimentar. Ele reforça que essas ações são essenciais para assegurar condições de vida dignas às atuais e futuras gerações de brasileiros. Nós encaminhamos aqui, participamos do projeto que cria o Sistema Nacional de Educação. Foi aprovada a sua urgência e, infelizmente, ele está parado aqui na Câmara dos Deputados. É fundamental a aprovação desse projeto, como nós temos, por exemplo, o SUS, o Sistema Único de Saúde, o SUAS, o Sistema Único da Assistência Social, para que nós possamos buscar uma ação integrada entre o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais, com efetiva participação da sociedade. Por exemplo, a educação infantil, em princípio, assim como o ensino fundamental, pertence aos municípios, a responsabilidade. Se os municípios não fazem, por omissão ou por carência de recursos, é fundamental que o governo federal, em sintonia com o governo estadual, vá lá e supra essa deficiência do município. A Câmara avança na elaboração de estudos estratégicos sobre temas cruciais para o país, como a área de ensino. O presidente do Centro de Estudos, o deputado da Vitória, do PP do Espírito Santo, destaca que o Brasil contra a violência e os preconceitos na escola é um dos projetos desenvolvidos pelo colegiado que visa promover segurança, convivência democrática e cidadania no ambiente escolar. O foco não é somente ações de segurança, mas também identificar o risco psicológico que existe em determinados alunos, né? Às vezes o bullying faz com que eles possam estar tendo uma conduta diferente, agressiva e até criminosa. Então, diante disso, o Brasil precisa se atentar, porque a vida, ela é sempre o maior patrimônio que nós temos e é uma contribuição que a Câmara dos Deputados, através do Centro de Estudos e Debate Estratégico, vai poder entregar às administrações municipais, aos governos estaduais, aos especialistas na área da educação, com um estudo mais detalhado sobre esse tema, que já é uma preocupação muito grande. Da Vitória explica que experiências bem-sucedidas de outros países também serão consideradas para construir políticas mais efetivas aos alunos. O parlamentar afirma que o trabalho busca aliar educação e segurança pública. Fake News. Para descobrir fake news, vá além do texto.
Existem sites que usam nomes parecidos com o de veículos conhecidos, mas não identificam seus autores e não possuem informações de contato. Estes são suspeitos. Às vezes, até os especialistas consultados não existem. Vale a pena dar um Google. Rádio Câmara. Credibilidade direto da fonte. Segurança Pública. Pesquisa do Instituto Atlas Intel coloca a corrupção e criminalidade no topo da lista dos problemas nacionais, segundo a percepção dos entrevistados. Para Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, o resultado torna urgente o estabelecimento de uma política integrada de segurança. Nós precisamos com urgência de uma política integrada de segurança pública que priorize inteligência, prevenção, formação dos agentes de segurança pública, notadamente aqueles que têm um monopólio do uso da força e das armas letais, cidadania, respeito a direitos humanos. Então, há uma concepção geral que exige um acordo entre autoridades municipais, que tem a ver também com segurança, a própria iluminação pública ajuda nesse sentido, autoridades estaduais, que têm sob seu comando as polícias militares e as polícias civis, e o governo federal, que pode liderar um grande plano nacional de segurança pública. Na opinião de Chico Alencar, a violência resulta da desigualdade social. Segundo ele, para além de reprimir a criminalidade, é primordial o fortalecimento e a continuidade de políticas sociais focadas na educação, na saúde, no pleno emprego e no meio ambiente para se alcançar uma solução mais efetiva no enfrentamento da violência. Justiça. José Medeiros, do PL de Mato Grosso, externa sua preocupação com relação ao que chama de ativismo do STF. O deputado cita o impasse criado no caso das emendas parlamentares, já reguladas pelos congressistas, mas suspensas pela Suprema Corte, com prejuízos aos municípios e impactos negativos para a população. Isso nos preocupa muito porque aqui as decisões para serem tomadas, ela passa em várias comissões, ela tem discussão, vai para plenário, vai para o Senado, tem discussões lá no Senado também, em todas as comissões, é amplamente divulgado para a população e aí de repente você vota aqui uma questão e aí um ministro sozinho derruba isso lá. Isso é um desafio para a República, nós precisamos mudar isso, nós estamos muito preocupados com essa questão e esperamos que o STF possa entender e ele mesmo se autoconter para que isso não venha causar mais problemas a quem não tem, a quem recorrer, essa é a grande verdade. José Medeiros enfatiza ainda ser improcedente a afirmação de que o STF pode legislar quando há omissão por parte do Congresso. Para o deputado, o silêncio do parlamento a respeito de um tema também faz parte do exercício legislativo e ocorre quando a discussão não encontra eco nas necessidades da população. Você que acompanha a nossa cobertura jornalística, que ouve os nossos programas, que aprecia a nossa programação musical. Entre em contato, faça a sua sugestão, crítica ou elogio. O importante é que você fale conosco. Mande sua mensagem para radio@câmara.leg.br. Nós queremos ouvir você. Ciência e tecnologia. Mário Frias, do PL de São Paulo, ao anunciar a apresentação de projeto prevendo a atualização do marco temporal da internet, que em seu entendimento oferece uma base sólida para o uso da rede de computadores, critica propostas que pretendem responsabilizar as gigantes da tecnologia por conteúdos publicados em suas plataformas. Você não pode cair nesse truque de chamar de regulamentação da internet quando você está criando, na verdade, a censura prévia, quando você está proibindo determinados assuntos. A nossa Constituição, ela já garante a liberdade de expressão. Então, o que tem que ser feito é a Constituição seja respeitada e não inventar novas amarras que protejam grupos A, B ou C e grupos de poderosos. Ora, se a pessoa se sentiu ofendida, que ela procure o agressor e processe o agressor na justiça comum. Isso é previsto na Constituição. Então, basear toda uma ação de censura na necessidade de dizer aquilo que é verdade ou mentira não parece justo. É como eu disse, sem a liberdade de expressão numa democracia, a gente vai perder a liberdade num todo por completo. Na interpretação de Mário Frias, atribuir às Big Techs responsabilidade por conteúdos criados por terceiros pode abrir precedentes para a criação de um Ministério da Verdade, com poderes para estabelecer o que é verdade ou não.
Economia. Florentino Neto, do PT do Piauí, comemora a aprovação da reforma tributária aguardada há 4 décadas. Dentre as vantagens trazidas pelo sistema, o deputado salienta a simplificação da estrutura tributária, a adoção do imposto sobre valor agregado, a isenção de itens da cesta básica e estímulos a pequenos empreendedores. A simplificação tributária e o estímulo à competitividade resume esse grande esforço do parlamento brasileiro em dar ao país esta reforma tributária. Nós reduzimos uma série de tributos e constituímos uma contribuição sobre bens e serviços de competência federal e o imposto sobre bens e serviços, acumulando ali a competência dos estados e dos municípios. Agora eu fico imaginando o pequeno empreendedor, pessoa que hoje está no Bolsa Família e que quer empreender, quer colocar o seu pequeno negócio, quer colocar a sua pequena mercearia. Essas pessoas estarão extremamente beneficiadas por um sistema tributário que simplificou a obrigação tributária e que dá, portanto, ao pequeno uma condição de se estabelecer economicamente e ter os seus rendimentos. Além de facilitar o cumprimento das obrigações tributárias, na visão de Florentino Neto, a reforma vai ampliar a competitividade brasileira ao alinhar o modelo nacional ao utilizado por países desenvolvidos. Por fim, o congressista menciona que a reforma promove justiça fiscal ao beneficiar os mais pobres e criar um ambiente favorável ao crescimento econômico. Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, defende uma unidade tributária para templos religiosos e partidos políticos. Autor de proposta de emenda à Constituição sobre o tema, o deputado argumenta que a medida permite que as igrejas invistam mais em projetos sociais, como creches e programas para crianças. Apesar da possível redução na arrecadação do governo, o parlamentar vê mais benefícios com a aprovação da PEC, que, segundo ele, garante que recursos arrecadados de outras formas, como impostos sobre renda e consumo, não sejam novamente cobrados das igrejas. A ideia, de acordo com Marcelo Crivella, é favorecer o investimento social. O benefício que vai trazer, dando economia às igrejas, para cuidar da parte espiritual e social do nosso Brasil, é muito maior do que perdas segmentadas que haverão. Lembrando também que quem sustenta as igrejas são os membros. Esses já pagam impostos sobre renda, sobre consumo e sobre patrimônio. Quem tem carro paga IPVA, quem tem casa paga IPTU. O dinheiro que sobra e eles sobrevivem com ele, uma parte dão na igreja, não é para pagar imposto de novo. Esse dinheiro já pagou imposto. Isso é bitributação. José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, avalia como positivas as medidas de contenção de gastos do governo federal, destacando o ajuste promovido pelo arcabouço fiscal. Ele ecoa a importância de limitar as emendas parlamentares e de vincular os reajustes à inflação, criando critérios mais claros para evitar aumentos desordenados. José Ayrton também destaca medidas antifraude, como a revisão de benefícios sociais e a biometria dos beneficiários do Bolsa Família e do BPC, além de mecanismos para garantir a responsabilidade fiscal. Ele ainda critica a manutenção de altas taxas de juros pelo Banco Central. Essas medidas para redução de gastos e, ao mesmo tempo, desonerar e isentar pagamento de imposto de renda até R$5.000 foram medidas muito importantes para o ajuste fiscal e, sobretudo, manter o compromisso com as áreas sociais. Dentre as medidas importantes, primeiro, eu diria que o governo estabeleceu uma regra para limitar os gastos das emendas parlamentares e, com isso, estabelece critério para que não se aumente de forma desordenada o valor das emendas e, com isso, cria-se um critério para estabelecer os limites das emendas, tanto de individuais, de bancada, de comissão e de relator. Desenvolvimento Regional. A bancada federal de Mato Grosso do Sul anunciou emenda de R$53 milhões ao orçamento de 2025 para solucionar a falta de água nas aldeias indígenas de Dourados. A iniciativa de Geraldo Rezende, do PSDB, pretende beneficiar mais de 18 mil indígenas das reservas Jaguapiru e Bororó, que enfrentam uma crise histórica de abastecimento.
O parlamentar aponta falhas nos compromissos do governo federal e de Itaipu Binacional com as aldeias locais. Geraldo Rezende informa que o projeto que será executado pela Sanisul visa garantir água potável para as aldeias e comunidades da região. Eu espero que inicie o processo em 2025, desde a canalização, ou seja, os poços artesianos, até a distribuição dessa água, para que nenhum indígena de Dourados tenha falta de água, de tal sorte que aquela tragédia que é verificar indígenas com 80 anos, 90 anos, ou indígenas com 6, 7 anos, com lata d'água de 20 litros na cabeça e água barrenta, inapropriada para o consumo humano, ela possa ser imagem do passado. Sidney Leite, do PSD, destaca a importância do fator amazônico como ferramenta para corrigir desigualdades históricas e garantir investimentos adequados em saúde e educação na região. Ele explica que as longas distâncias, a logística complexa e o transporte fluvial elevam significativamente os custos na Amazônia, exigindo ações específicas para equilibrar os recursos. O fator amazônico é fundamental, porque ele corrige uma distorção histórica, tendo em vista os custos de infraestrutura de distância na Amazônia. Isso torna tudo mais caro. Vou citar aqui um exemplo. O Instituto Federal de Educação, através do Ministério da Educação, construiu um camp no município de Irunepé, no Alto Juruá. Essa obra saiu 58% mais caro se ela fosse construída em qualquer lugar do país, pelas distâncias, pelo custo do transporte. O deputado também defende propostas como a implementação do SAMU fluvial, adaptada à realidade local, e o ajuste nos repasses para programas como transporte e merenda escolar. As medidas, segundo Sidney Leite, são essenciais para melhorar os serviços públicos e atender às necessidades de comunidades isoladas, promovendo justiça social. De acordo com o estudo Desafios da Gestão Municipal, Maringá foi eleita a melhor cidade para se viver no Brasil em 2024. Luiz Nishimori, do PSD do Paraná, avalia que o resultado se deve a investimentos expressivos na infraestrutura da cidade, como a ampliação do aeroporto, com recursos de mais de 199 milhões de reais, e a construção do contorno sul metropolitano, que conta com investimentos de 450 milhões de reais. Temos ainda mais projetos que vão transformar a cidade de Maringá, como a criação do Jardim Botânico Makina, que é do Japão, que nós vamos fazer uma parceria, que será um marco na cidade de Maringá. Também destinei mais de 2,3 milhões de reais para a revitalização do Parque Alfredo Niffer, além de recursos para a APAI, para a clínica da pessoa com espectro autista, para inúmeras entidades sociais, para o Hospital Universidade, para o Hospital Santa Casa de Maringá. É um trabalho que contribui com o desenvolvimento de Maringá. Luiz Nishimori também menciona investimentos em educação, como a implantação de uma unidade do Instituto Federal Tecnológico, no valor de 25 milhões de reais, e ações voltadas à saúde e assistência social, incluindo recursos para o atendimento de pessoas com espectro autista. Circulam pela internet todo ano mais informações do que o conhecimento acumulado nos últimos 5.000 anos. Fique atualizado. No portal Câmara Notícias, você pode ver e ouvir a qualquer hora tudo o que já saiu na TV, na rádio, agência e no Jornal da Câmara. Programas culturais, debates e entrevistas. Transmissões ao vivo. Está tudo lá. O que foi ou vai ser importante nas votações do plenário e das comissões. Acesse noticias.câmara.leg.br. Direitos Humanos. Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, celebra a aprovação de proposta do Parlamento do Mercosul para o engajamento dos países membros do bloco na Aliança Global contra a Fome, lançada pelo governo brasileiro durante o G20. Ele ressalta que a iniciativa busca estimular a produção e distribuição de alimentos, fortalecendo políticas públicas. Entre as ações a serem implantadas, Bom Gás destaca o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, e o Programa de Aquisição de Alimentos, PA. Segundo ele, a iniciativa é fundamental para garantir a segurança alimentar e nutricional com práticas sustentáveis e menos dependentes de agrotóxicos. Nós queremos que ninguém no mundo passe fome.
E para isso é necessário políticas públicas que estimulem quem produz comida, fazer chegar essa comida para as pessoas, ter renda, ter programas e políticas públicas sociais, que nem nós temos o PENAI, que é compra na merenda escolar, o PAA, que é o programa de aquisição de alimentos. E eu, como integrante da representação brasileira do Congresso Nacional no Parlamento do Mercosul, fiz exatamente essa proposição, para que todos os países do Mercosul façam o seu engajamento. Isso significa nós trabalharmos algo que tem a ver com a dignidade das pessoas. Saúde. Luísa Canziani, do PSD do Paraná, explica que a Política Nacional de Cuidados Paliativos, já aprovada na Câmara e em análise no Senado, busca garantir atendimento digno à pessoa com doença grave, progressiva e que ameaça a continuidade de sua vida. Ela ressalta a importância da assistência também aos familiares dos pacientes. Falar da finitude da vida é um tema duro, difícil, mas a gente tem que olhar para isso, porque qual que é a única certeza que todos nós temos? Que nós iremos um dia partir, que nós iremos morrer, e de que forma a gente vai olhar para a nossa vida, fazendo com que nós tenhamos uma vida que vale a pena ser vivida e uma vida sem dor e sofrimento. Então essa nossa luta aqui na casa é uma luta de grande relevância, é uma luta árdua. Nós estamos focando a nossa atuação na lei que institui a Política Nacional de Cuidados Paliativos. Já houve aprovação na Câmara, agora a lei está lá no Senado Federal para a gente poder em breve, com a ajuda dos senadores, aprovar essa lei lá no Senado e sancionar essa lei que vai ser um marco para a política de cuidados paliativos. Luísa Canziani aponta 2 principais desafios para a implementação da política: a formação de profissionais de saúde para lidar com cuidados paliativos e o financiamento adequado para expandir a rede de atendimento. Ela pede maior conscientização da população sobre o tema. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e apresentação de Tércia Guimarães e Márcio Aquiles Sardi. Boa noite. A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite para você. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.